Hoje eu quero falar um pouco sobre autogoverno. Que quando você muda, tudo muda. Quando você muda uma coisa, existe um efeito paralelo. Que quando você muda uma coisa, tudo muda. E isso é verdade. Isso eu apliquei na minha vida. Isso eu aplico na minha vida todos os dias. E as mudanças, as grandes mudanças na sua vida começam com pequenos passos. Começa com um passo. Às vezes a gente não consegue grandes mudanças porque nós não somos capazes de persistir. Presta atenção. Como eu falei, tem gente que quer emagrecer 30 quilos em uma semana. Aí ela muda a alimentação dela, ela faz a alimentação correta por uma semana. Aí ela percebe que não mudou muita coisa na balança, o que ela faz? O que ela faz? Comenta aqui o que vocês acham que ela faz. Ela desiste. Ela não continua. E aí, o resultado dela nunca vem. E a gente faz isso com todas as áreas da nossa vida. Então, percebe, se você desiste, se você é viciado em desistir em algumas áreas da sua vida, provavelmente você tem uma tendência de continuar desistindo em todas as áreas da sua vida. Mas você pode fazer o contrário, que é o efeito paralelo. Então você começa a persistir em uma área, que é o autogoverno. Vamos começar com a alimentação e o exercício físico. Coloca aqui pra mim, ó. Quem aí tem o hábito de se alimentar saudável, de fazer um exercício físico regularmente, pelo menos 3 vezes por semana? Coloca aqui pra mim. Coloca pra mim. Vocês têm o hábito de se alimentar bem, priorizar a alimentação e fazer um exercício físico? Gente, parece clichê, né? Parece simples demais. Mas é simples demais. As coisas só vai começar a dar certo, de fato, na nossa vida, quando a gente começar a fazer o beabá bem feito. Como falam alguns mentores, né? Fazer o arroz com feijão bem feito. Na correria do dia a dia, muitas pessoas não conseguem. Mas comenta aqui pra mim. Por quê? Olha que interessante, eu fiz uma mentoria há 3 anos atrás, se eu não me engano, e o mentor falou exatamente isso. Quando eu aprendi isso, eu comecei a mudar muitas coisas na minha vida. Porque ele falou exatamente assim, ó, ele falou esse versículo de Gênesis 2:27, que diz assim, ó: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem e semelhança de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes, sobre o mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Aqui tem muitas chaves. Tem chave de prosperidade, tem chave de mudança, tem chave da restauração do casamento, tem chave da restauração dos relacionamentos, tem todas as chaves estão aqui nesse versículo. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Nós temos um reino para reinar. Nós somos a imagem de Deus e Deus faz parte de um reino. A Bíblia diz que Deus nos criou para reinar. Nós nascemos para reinar. Quando eu conheci o pastor Joseph Prince, eu tenho um livro dele, inclusive, eu já li. Nas minhas antigas redes, eu fiz a leitura desse livro, né, no YouTube. Aí, como eu excluí, agora não tenho mais. Se vocês quiserem que eu leia novamente o livro, comente aqui. Livro Você Nasceu para Reinar, que eu leio para vocês e posto, tá bom? É muito maravilhoso esse livro. Ele traz essa consciência de reino. A consciência que eu falo para vocês, a vida de reino. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhas de Deus. E nós nascemos para reinar. Só que nós conseguimos acreditar
em Deus como Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos acreditar em Deus como Pai. Ou você fala, né? A gente até fala, ai, Deus é meu Pai, mas não vive a paternidade. Não vive como herdeira. Você não vive como herdeira. Como eu falei ontem, se você soubesse que caiu uma coroa aí na sua cabeça e que você é um príncipe, que você é uma princesa e que você nasceu para reinar, que você não pode, não deve ficar mendigando afeto, ficar correndo atrás de pessoas, ficar se humilhando para pessoas, ficar mendigando qualquer coisa que seja. Se você soubesse. Na verdade, você sabe, mas você não vive como se soubesse. Você não vive uma vida de reino. E onde começa? Começa na revelação da nossa identidade. Nós temos uma identidade de reino. Nós temos uma identidade de um pai que é dono de todo o ouro e toda a prata. Nós somos herdeiros. Mas tá falando de dinheiro? Não. Não só de dinheiro. Eu estou falando de uma vida plena. Porque às vezes nós adoramos a posição de vítima. Nós adoramos, mas você não sabe o que fizeram comigo. Nós não somos o que fizeram com a gente. Nós somos o que nós fazemos com o que fizeram com a gente. E às vezes a gente se congela. É natural do nosso cérebro. Por isso que chama trauma. O que é trauma? É literalmente você congelar numa fase da sua vida. Por isso que pessoas que foram abusadas, pessoas que foram traídas, elas têm dificuldade de confiar nas pessoas. Por quê? Porque o cérebro dela foi congelado naquele momento. Então ela acha que todas as pessoas são traidoras. Quando ela não consegue perdoar, quando ela não consegue se limpar, ela não consegue confiar. Mas eu vou te falar uma outra coisa, né, gente? A gente fala muito Deus abençoe, não é Deus abençoe. É Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Efésios 1:4 diz que Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Então, peraí, eu preciso ter a minha mente consciente do que está escrito aqui. E o nosso cérebro trabalha com clareza. Então, eu não posso um dia achar que eu sou herdeira e no outro achar que eu sou plebeia. Num dia achar que eu sou herdeira e no outro dia achar que eu sou uma miserável. Gente, eu tinha o hábito, o vício de achar tudo caro. Me fala aí se em algum momento você já teve esse vício. Eu vou no supermercado, quase todos os dias. Tem mercado perto de casa, né? Então eu vou quase todos os dias. Aí eu comprava as coisas e toda vez, né? Nunca dá R$20 mais, né, gente? Sempre dá de 100 pra lá, né? Aí eu sempre falava, nossa, mas como que tá caro? Nossa, mas nunca dá R$20. Nossa, mas tá caro. Todos os dias eu falava, tá caro. E eu já aprendi nas minhas mentorias aí do passado a mudar essa fala. Mas lembre-se que nós temos um caminho neural. Quando você está acostumado, quando você está num hábito de fazer uma coisa muitas vezes da mesma forma, você talvez faz diferente por um tempo e depois você volta lá pro velho hábito, né? Então a gente tem que tomar consciência disso para instalar um novo hábito. Os hábitos, eles não são excluídos da nossa vida, eles são substituídos. Então, toda vez, tá caro, nossa, como que tá caro, né? Nossa, não sei o que, tá caro, não, tá tudo. Eu sempre achava uma coisa que tava cara. Então, é um hábito. Só que nós, seres humanos, somos seres de hábitos e nós temos muitos hábitos. Por isso tem gente que fala assim, eu quero a restauração do meu casamento, eu oro, mas nada muda. Sabe por que não muda? Porque você não muda. Você não decide fazer coisas novas. Você não decide fazer coisas diferentes. Restauração de casamento, gente, é mudança de hábito.
Tem gente que fala assim, ai, o meu casamento esfriou. Mas esfriou por quê? Esfriou porque vocês deixaram esfriar. Esfriou porque vocês não cuidaram um do outro. E não é cuidar do casamento, porque o casamento é um relacionamento. É um cuidado um com o outro. E às vezes, olha só, eu não sei como que eu vou explicar isso para vocês entenderem da forma que eu quero comunicar. Quando nós nos tornamos egoístas no casamento, a gente começa a ser carente. A gente só quer, não, mas ele não me deu carinho. Não, mas ele não me deu atenção. Não, mas ele não me elogiou. Mas ele não fez o que eu quis. Mas não olha o que a outra pessoa faz, não dá conta de elogiar. Esse é um sentimento egoísta. Mas lembre-se de Gênesis 1:26. É 1:26? Deixa eu olhar aqui para eu não falar errado. 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Então, o que acontece? Você precisa dominar primeiro sobre você, sobre as suas emoções. Por isso que eu falo, quando o marido não faz o que você quer e você se irrita, é você que se irrita. Ah, mas eu me irrito porque ele não fez. Entende? Não é o que o outro faz ou não faz, é como você reage. Então, a primeira pessoa do mundo que nós temos que governar é a gente. E por que é tão importante governar sobre os alimentos? O que é governar sobre os alimentos, Sandra? Na minha concepção eu só coloco para dentro do meu corpo o que faz bem para mim. Se não faz bem, que é um exemplo clássico que eu sempre dou, é o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola todo mundo sabe que não faz bem. Mas é o refrigerante mais vendido no mundo. Por quê? Porque, coloca aí pra mim, tem um jogo de marketing por trás. Porque tem, tem o sabor, tem o gás, né, da Coca-Cola. Mas por que eu tomo a Coca-Cola? Se eu sabendo que me faz mal? Porque eu não estou governando sobre os alimentos. Entende? Por que a Eva, a bendita da Eva, né? Ô Evinha abençoada. Por que é que a Eva comeu do fruto, do exato fruto, do único fruto que Deus falou para não comer? Vamos analisar aqui juntos, vamos analisar aqui juntos. Olha como que começa o pecado. Começa como? Com os olhos. É o que a gente vê. Pareceu bem, tá escrito, tá? Pareceu bem aos olhos da Eva aquele fruto. Olha só, todos os dias lá no jardim, ela não apreciava as outras árvores. Ela apreciava aquela árvore. E ela talvez se questionava internamente, né? Nossa, mas essa árvore, ela é tão linda. Nossa, mas esse fruto é tão lindo. Por que será que eu não posso comer, né? Por que será? Nossa, ela não parece que vai morrer. E quando a serpente falou com a Eva, se você observar o texto, você vai ver que ela estava perto da árvore. Ela não estava longe da árvore. A serpente não convidou a Eva para ir até a árvore. Ela já estava perto da árvore. Olha, coloca aqui pra mim, vocês que estão aí, quem tá mais perto aí, ó. Coloca pra mim onde que tá, deixa eu ver, está no 3, né? Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que você comer, abrirão seus olhos e vocês serão como Deus. Então presta atenção. A Eva, ela estava lá rodeando a árvore. E olha só, como que
Nossa vida é guiada por nossas escolhas. Por isso, gente, que nós como mentores, a gente fala, às vezes soa como agressivo. Quando a gente fala assim, ó, você tem a vida que você merece. Ou que você escolheu. As pessoas ficam bravas. Oi, Silvana. Silvana colocou, e aí, Sandra, como estás? Eu estou bem, querida. E você? Como é que você tá? Gente, pode comentar aqui, tá? Eu respondo os comentários, eu olho as mensagens. Olha só. Por que vocês acham que a Eva comeu do fruto? Ela ficou observando o fruto. A tentação é exatamente assim que acontece. Por isso a necessidade do autogoverno. E tem uma outra coisa, eu como especialista de mentalidade, passei muito por isso aqui na minha casa, que quando eu ficava nervosa, os meus filhos já vinham contra mim, né, jogando a minha teoria contra mim, né? Mãe, você tá nervosa? Você não fala tanto de autogoverno, de autocontrole? Aí eu falei pra eles assim, ó. Você se autogovernar não quer dizer que você vai conter as emoções. Muitas das vezes você vai ter as emoções. E é até ruim bloquear as emoções. Não quer dizer que você não vai ter emoções. Mas você precisa aprender a governar. O que fazer com as emoções? Porque Deus falou irai, quer dizer que a gente vai irar. A gente vai ter ira, a gente vai ter raiva. A gente vai ter um monte de coisa. Mas não peque. Não peque. Então quer dizer o quê? Nós vamos ter frustrações. Nós vamos ter nervosos. Nós vamos ter, as coisas não vai sair do nosso jeito. Gente, traição. Vou falar uma coisa pra vocês sobre traição. Existe sim a traição por repetição de padrão. Existe a traição por causa do trauma, como eu falei. A criança viu ou ouviu que o pai traiu ou que a mãe traiu e aquilo feriu ela. Ela ficou muito sentida. Ela tem uma tendência de atrair alguém que vai traí-la. Tem uma tendência? Tem. Mas isso não quer dizer que necessariamente ela vai ser traída. Porque se fosse assim, nós teríamos que julgar como terapeuta a traição de Jesus. E a traição de Jesus foi para cumprimento de um propósito. Se o Judas não traísse Jesus, Jesus não iria para a cruz. E se Jesus não fosse para a cruz, ele não morreria. Da forma como Isaías preveu. Porque Isaías, Deus já tinha falado por intermédio do profeta Isaías, que ele morreria numa cruz, que ele seria humilhado, que ele teria que ser espancado por causa de nós. Sabe? Por isso que eu falo, gente, nós não podemos desperdiçar a herança. Ei, presta atenção! Você tem uma herança. Jesus tem uma herança para você. Você não pode desperdiçar a herança. Você não pode deixar de aceitar a herança. E aí, gente, olha que interessante. Eu lendo o livro Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Hill. Napoleão Hill escreveu esse livro há provavelmente um século atrás, 100 anos atrás. Era outra vida, era outra tecnologia, era outra realidade. E ele falou das estratégias do diabo. As estratégias do inimigo. Eu não gosto muito de falar essa palavra porque tem muita gente que não gosta, né? E eu também não gosto de ficar falando a palavra do diabo, não. Não gosto de dar crédito pra ele nem no nome. Então, o que acontece? O inimigo tem estratégias para nos atingir. E a estratégia do inimigo, gente, é nos apresentar coisas gostosas. Coisas prazerosas. Pra quê? Pra gente não cumprir o propósito do alto. Presta atenção. Joel, José, Tânia, Mauri, todos vocês estão aqui, ó. Cidinha. Você nasceu com um propósito. Deus criou você com um propósito. Você já parou pra pensar? Pensa aqui comigo, né? Você já parou pra pensar? Gente, o milagre que é a gestação. Eu gestei 3 vezes, eu tenho 3 filhos. Gente, é muito divino, a gente não planeja. Eu tenho uma filha que tem olhos verdes. E os outros 2 não têm olhos verdes. E os 3 é do mesmo pai e da mesma mãe.
Como você explica esse fato? Porque eu não explico. Foi Deus que teceu ela no meu ventre. Foi Deus que teceu os meus filhos no meu ventre. Foi Deus que me teceu no ventre da minha mãe. Davi falou isso, né, no Salmo. Antes que eu houvesse, o Senhor me planejou. Você precisa se olhar com esse olhar de amor. Antes de eu nascer, o Senhor me planejou. E se você é uma pessoa que não tem senso de propósito, que acha que nada do que você faz na vida é bom, de que nada do que você faz é importante, ou que você não se sente importante nessa vida, você precisa meditar nesse salmo, meditar nessas passagens. Antes que eu houvesse, antes de eu nascer, o Senhor me criou. E Ele me criou para um propósito. E o primeiro propósito da mulher é ser mulher, gente. Antes dela ser mulher de Deus, ela precisa ser mulher. E é tão maravilhoso ser mulher. Como eu me rejeitei por tantas vezes. Como eu rejeitei o fato de ser mulher por tantas vezes. Como eu rejeitei o meu temperamento. Nós temos temperamentos. Cada um de nós temos um temperamento. Cada um de nós nascemos de um jeitinho peculiar. Único. Belmira, Severino, bem-vindo. Vocês estão entrando aí, ó. Coloca o seu nome, quem não tem nome aí, que não tá aparecendo o seu nome. Coloca o seu nome e qual a cidade que tá me assistindo. Eu tô aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só. Você é única e especial. Você é único e especial. Mas a carência faz muitas das vezes nós não sentirmos assim. Ou nós nos ofendermos com tudo, ou achar que tudo é sobre nós. Por exemplo, se eu der oi pra Ana Rita e não der oi pra outra pessoa que não tem nome ali, aí a pessoa fala, nossa, ela não deu oi pra mim. Já se sente carente, se sente mal. Tudo isso, gente, é sobre autogoverno. Mas o autogoverno, eu não aprendi ser quem eu sou na minha maturidade de hoje. Assim, não, é pequenos passos. Sabe como que eu aprendi a começar? Porque tudo tem que ter um começo. Eu aprendi a fazer caminhada todos os dias. Na época, eu não ia na academia, sabe por quê? Porque eu era a pessoa que pagava academia, ia uma vez ou outra e não ia mais. Então eu falei assim, eu não vou pagar academia enquanto eu não ter o hábito de ir todos os dias. Ó, a Mari falou assim, ó, bom dia, querida, eu moro aqui em Paulista, cidade Saúde, no interior da Bahia. Bem-vinda, minha querida. A minha primeira mentora é da Bahia, a Michele, né? Minha primeira mentorada que eu formei. Ela está em Camaçari, é uma linda, uma preciosa. E que bom, as lindas da Bahia, Deus abençoe. Então, eu comecei num hábito simples, mas que muitas das vezes a gente não consegue fazer. Que é o quê? Caminhar todos os dias. Fazer caminhada todos os dias. Uma outra coisa, gente, que muitos mentores têm falado. E nós não desfrutamos, né, do sol. Olha o sol aqui, olha que coisa linda. Olha, vim pro sol aqui agora, olha. O sol tá maravilhoso. O sol, ele renova nossas energias, ele melhora os hormônios, ele ativa a nossa vitamina D, mas a gente não desfruta do sol. E muitas das vezes a gente não desfruta do sol, sabe por quê? Por causa da correria. Por causa da estratégia, é uma estratégia de faraó, né? A correria, o trabalho demais, né? A estratégia de faraó. Fazer você trabalhar demais para você não desfrutar do que o teu pai já preparou para você. A Mari perguntou, quero entender o que é mentoria. Vou te explicar. Espero que eu consiga transmitir.
Olha só, o mentor é aquele que viveu algum processo. Por exemplo, eu sou mentora na área de restauração de casamentos. Por quê? Porque eu tive o meu casamento restaurado. Eu falo de coisas que eu vivo. O mentor é aquela pessoa que fala de coisas que ele viveu, que ele vive. Por exemplo, eu separei 3 vezes, né? E aí, eu sempre colocava todas as minhas frustrações na conta do meu casamento. Eu não sou feliz por causa do meu casamento. Eu não prospero por causa da minha família. Eu tô infeliz hoje porque meu marido não me elogiou. Tipo assim, sabe? Eu colocava tudo na conta do marido, tudo na conta do casamento. E quando eu separei e o Senhor começou o meu processo de cura, por isso que eu falo tanto na cura interna, que muitas pessoas nem sabem que precisam, né? Eu era uma dessas, eu achava que eu não precisava de cura nenhuma, que eu estava bem. Por mais que eu tinha um comportamento bipolar, eu tinha síndrome do pânico de vez em quando, eu tinha sintomas de depressão, né, de vez em quando, mas eu achava que não, é normal. Hoje eu não quero ver ninguém, vou pro meu quarto, vou ficar aqui no quarto o dia inteiro. Eu achava que era normal. Só que não era, né, gente? Não era. Só que eu não sabia que eu precisava de cura. E aí, quando eu separei, que o Senhor começou a falar comigo, quando Jesus me encontrou de fato. Gente, eu me converti ao meio evangélico com 15 anos de idade. Mas eu nunca conheci Jesus de verdade. Eu vim ter um encontro real e verdadeiro com Jesus aos 40 anos de idade. Ou beirando os 40. Que eu tô com 44 agora. Beirando os 40. Porque quando eu estava separada, quando eu estava com aquele sentimento de que eu tinha destruído tudo, que eu tinha destruído meu casamento, tinha destruído minha casa, eu não fazia nada que prestava. Nossa, eu não faço nada que presto mesmo, acho que eu devia mesmo era morrer. E aí Jesus me encontrou. Jesus foi atrás de mim. Jesus é o bom pastor. E aí ele falou assim: filha, eu te escolhi antes da fundação do mundo. Lembra de Efésios 1:4? Esse versículo mora no meu coração e mora na minha boca. Efésios 1:4. Filha, eu te escolhi antes da fundação do mundo. E eu vou restaurar o teu casamento para um propósito. Mari, sua linda. Obrigada, meu amor. Ela falou: muito obrigada, querida. Que Deus continue abençoando um trabalho lindo. Amei encontrar você aqui. Obrigada. Que Deus te abençoe, querida. Eu tenho uma amiga Mari também que tá em... É pra Bahia também, por esses lados aí. É Vitória? Não lembro o nome da cidade que ela tá, não. Esqueci agora. E aí, o Senhor falou pra mim assim, ó: eu vou restaurar o teu casamento para um propósito. E naquele momento, eu não queria restauração de casamento, gente. Eu não queria, eu pedi o divórcio. Eu era a pessoa que não estava feliz no meu casamento. Então eu falei: Deus, eu pedi o divórcio. Eu não quero restauração de casamento. Eu não quero voltar para esse casamento. E era um casamento, gente, de 18 anos. Eu vivi 18 anos, não é 18 dias. Porque tem gente que fala assim: do Neida, né? Do Neida ele quis ir embora. Do Neida, do nada a pessoa pediu divórcio. Não é do nada. Eu tinha aquele sentimento de cansaço. Sabe aquele sentimento de que você já fez tudo? Eu fiz todas as campanhas que você imaginar pelo meu casamento. Eu orava pelo meu casamento. Eu jejuava pelo meu casamento. Só que nada mudava, lembra? Você não muda o casamento, você se muda. Não mudava também porque a tendência normal do ser humano... Obrigada, meu amor, ela tá aprendendo comigo. Obrigada, beijo. Ela falou... E eu achava que eu tinha que mudar o meu marido. Não, mas se o meu marido me elogiar, nossa, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Se o meu marido for romântico, nossa, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Eu estava sempre projetando fora. Sempre projetando no outro. Gente, a gente não muda o outro. Nós evangélicos, eu nem gosto de me colocar nesse lugar. Porque nós evangélicos, nós fomos ensinados a ficar o tempo todo querendo mudar o outro.
Faz campanha pela sua família. Faz campanha pelo seu filho. Faz campanha pelo seu marido. Não, minha querida, se você está tendo contato com a palavra, a mudança é para você. Deus escolheu você. Você é coluna. Como é que eu mudo o outro? Ai, pregando para ele todo dia, né? Ai, como é que eu mudo minha casa? Como é que eu mudo meu marido? Como é que eu mudo meus filhos? Ai, é fazendo devocional todo dia. Esse devocional aqui é maravilhoso, gente, da pastora Viviane. Já fui mentorada dela também. E aí, Mari, eu criei uma mentoria que chama Vida de Reino. Lembra que eu comecei essa live, acho que quando você entrou, eu já tinha falado. Nós não sabemos viver uma vida de reino. Por quê? Porque um dia eu vivo como princesa e o outro como plebeia. Um dia eu me comporto como herdeira e o outro como mendiga. E aí o nosso cérebro não entende, porque não tem clareza. É a mesma coisa de você entrar no Uber e você dar 10 endereços para ele. Ele vai perguntar, minha senhora, qual que você quer ir primeiro? Ou qual endereço você quer ir? Não, eu quero ir, olha, eu acho que eu quero ir para Afonso Pena. Ah, não, acho que eu vou para Juiz de Castilho. Não, eu acho que eu vou pro aeroporto. O Uber vai ficar ali parado, ele não vai sair do lugar. Por quê? Porque você não deu um destino para ele. E é assim que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona com clareza. Então eu preciso de dar um destino. Então você não pode um dia... Obrigada, Mari, pela sua florzinha, minha linda. Ó, coraçãozinho pra você. Olha só. Você não pode falar pro seu cérebro um dia que você é herdeira e no outro você é mendiga. Você não pode um dia se comportar como herdeira e o outro como mendiga. Não, mas você não sabe da minha situação. Não, menina, tem nem comida para comer hoje. Como é que eu vou comportar como herdeira? Começa a se sentir herdeira. Começa a comer o livrinho, como o João falou. Começa. Olha só, o pastor David Robertson falou isso, eu li num livro dele. Por isso que os livros, gente, são tão preciosos. Eu amo ler, sou uma leitora nata, eu amo livros. Ele falou assim, ó, já falei aqui outras vezes. Cada bebezinho nasce com o cheiro do propósito. O diabo, ele não adivinha o futuro, como muitas pessoas pensam. Ele não tem esse poder. A Bíblia fala que a onisciência é uma característica de Deus, não do diabo, não do inimigo. Então o inimigo, ele não adivinha o seu futuro. O inimigo, ele sente o cheiro do propósito. Então Deus escolheu a Mari para ser uma mãe maravilhosa. Aí quando a Mari nasceu bebezinho, tô só um exemplo, tá, Mari? Aí Deus vai colocar uma mãe ferida emocionalmente, que vai bater na Mari, que vai castigar a Mari, que vai traumatizar a Mari. E aí quando a Mari virar mãe, se tornar mãe, ela vai repetir o padrão. Ela vai ser uma mãe brava, que castiga os filhos, que não é feliz na maternidade, que acha que é uma péssima mãe. Mas qual foi o plano original de Deus? Que a Mari seria uma excelente mãe. Então o inimigo usa do nosso emocional para que nós não cumpramos o propósito, entende? Entende que não é sobre somente restaurar a família. É restaurar o legado. É restaurar o propósito. Olha, tá arrepiando toda, viu, Mari? O Senhor tá falando com gente aí. Exatamente assim ela falou. Gente, ferida curada é propósito aberto. Deus tá chamando mulheres que ajudam mulheres. Mulheres que promovem mulheres. Não é a mulher que fica naquele sentimento de concorrência, eu sou mais bonita, eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que ser mais próspera, Não, gente. Mulheres que ajudam mulheres. Todas nós fazemos parte de um quebra-cabeça. Todas nós somos peças importantes nesse quebra-cabeça que Deus criou para nós. Todas nós somos membros de um corpo. Já parou para pensar? Tem gente que é boca, e aí quem é unha tem inveja de quem é boca. Não, gente. Não tenha inveja. Se eu bater minha unha aqui e ela estiver doendo,
vai atrapalhar todo o meu corpo, porque eu não vou conseguir pensar bem naquele dia, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu queria fazer, por quê? Porque a minha unha tá doendo, tá incomodando. Então, a unha é importante. Todos nós somos importantes num corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Lembra dessa fala, escreve aí para você não esquecer. Deus nos deu uma mensagem e nos deu um cavalo. Se nós matamos o cavalo, nós não entregamos a mensagem. Quem que é o cavalo? Nosso corpo. Por isso a importância de nós cuidarmos do nosso corpo. Gente, eu tenho ranço de exercício físico. Eu não gosto. Eu só gosto de fazer a aula lá de funcional com a música, com a dança, pra disfarçar, né? Eu não gosto de exercício, aí eu vou dançar aqui, aí consigo fazer. Ah, vou caminhar ainda gosto um pouco. Mas por que que eu caminho? Por que que eu corro? Por que que eu faço exercício? Porque eu quero ser uma avó que cuida dos meus netos, que pega os meus netos no colo. Eu quero ser uma velhinha saudável, que não fique em cima de uma cama dando trabalho para meus filhos nem para os meus netos. E o exercício físico proporciona isso. A alimentação correta. E eu não vou dizer que eu sou assim, uma estudiosa da alimentação, não sou. Nunca gostei de fazer dieta, nunca. Não sou a pessoa da dieta. Tanto que eu tô postando aí nos meus stories pra vocês verem a minha alimentação. Por quê? Porque agora eu comecei uma nova alimentação como estilo de vida. Não como dieta, porque a dieta, a nossa cabeça já fica, vou fazer por um tempo e vou parar. Não. E qual que é, pra quem não sabe? É muito simples, por isso que ela se torna fácil de fazer. Você só come carne, queijo, frutas e ovos. Então não diversifica muito. Não tem salada? Não tem. Não tem arroz? Não tem. Não tem feijão? Não tem. Entendeu? Ela fica fácil. Ah, mas comer carne assada todo dia, carne frita todo dia, enjoa. Então você vai diversificar. E uma outra coisa que são coisas baratas. Olha só, o que é a base? É bife de fígado. Vai ter que gostar de bife de fígado, viu? Que é muito nutritivo. Ossos, né? Aquele osso que também é barato. Eu não sei como chama na sua cidade, quem chama de pucheiro. O mocotó, eu ainda não fiz o mocotó, viu, gente? Mas aí você faz aquele caldo pra você tomar à noite. E eu vi um monte de gente falando que é o elixir da juventude. Pra você ver, olha. O caldo de ossos, o colágeno, é o elixir da juventude. Gente, por que eu tô falando disso? Porque é um hábito que eu estou mudando. Eu tive o meu casamento restaurado. Ontem eu saí com meu marido, a gente foi jantar. Uma vez por semana ou a cada 15 dias, a gente sai pra jantar, só nós dois, sem filhos. Nós temos 3, vocês sabem, né? Quem tá me conhecendo agora, não sei se a Mari tá me conhecendo agora, eu sou a mentora Sandra Moreira. Esses daqui, ó, são meus 3 filhos. Essa foto é antiga, tá? A minha princesinha aqui, ó. Deixa eu vir aqui na mesa. Ó, a minha princesinha Sofia tá com 11. A minha princesa Amanda está com 19. E o meu príncipe Leonardo tá com 16. E o inimigo queria roubar isso. O inimigo queria roubar esses momentos. E o meu marido, né? O meu esposo, Nerivan, que Deus restaurou o nosso casamento. Eu sou casada com o mesmo marido, tá? E nós já estamos fazendo 24 anos de casados. Então a gente casa, a gente sai juntos. Sabe, eu não questiono ele. Antigamente eu questionava, brigava. A gente escolheu um restaurante que eu achei, né, que era uma coisa, depois era outra. Mas assim, a tendência é reclamar, né? Ai, não gostei desse restaurante. Ai, não gostei dessa música. Ai, não gostei desse... Não. Valeu a experiência. Eu falei pra ele, valeu a experiência. Eu imaginava uma outra coisa, mas tá bom. A próxima vez nós vamos num outro lugar. A Mari falou, eu assisti o teu relato junto com ele. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Olha, foi assim.
foi um abrir das águas, digamos assim, ele gravar, né? Porque ele também não gosta muito de gravar. Ele ainda é dos bastidores, né? Mas eu falei pra ele, falei, amor, Deus restaurou nosso casamento para um propósito. E a gente não pode se esconder desse propósito. A gente não pode fugir desse propósito. Por quê? Porque Deus me chamou para levantar essa bandeira. É a bandeira da restauração de casamentos. Por quê? Porque em tudo quanto é lugar, tá assim, né? Não deu certo? Próximo. Não deu certo? Próximo. Eu era dessa, gente. Eu falei pra Deus, quando eu separei, falei pra Deus, falei, Senhor, tem pastores aí casados 2 vezes. Tem pastores, Deus, feliz no segundo casamento. Por que eu não posso casar de novo? E aí o Senhor falou, gente, não pegue as minhas palavras como lei, tá? Foi o que Deus falou para mim. Eu não permiti você casar de novo. Porque você é uma só carne com esse marido. Eu acho que eu já contei pra vocês. Já contei, mas quem não ouviu ainda... Aqui, ó, meu marido. Eu estava numa viagem com meu namorado na época, que eu já estava separada, e planejando casamento. Eu estava num hotel, numa viagem maravilhosa. E aí o Senhor falou comigo assim, ó. Esse que tá do seu lado não é o seu marido. Quem é o seu marido é aquele lá. E mostrou o meu marido. Mostrou, gente, com a namorada que ele tava na época. Eu nem conhecia a mulher. Deus me apresentou a mulher nos sonhos. Depois eu conheci ela e vi que era a mulher que Deus tinha me mostrado. Deus falou, o seu marido é aquele lá. Você é uma só carne com ele. Eu falei, mas Deus, já separei. Meu divórcio está em andamento. Ele falou, isso não significa nada. Um papel não muda o fato que você é uma só carne com ele. E aí, gente, eu não tive paz mais aquele final de semana. Era um final de semana, nós íamos ficar, né, curtindo o final de semana. Eu não tive paz. O sonho não saía da minha cabeça. E eu pensei, né, eu tô com tanta raiva daquele abençoado que até sonhar com a desgraça eu sonho. Falei desse jeito na época. Desculpa o palavrão, mas desgraça significa desprovido da graça, tá? E aí eu pensei, nossa, eu até sonho com a pessoa, gente, não pode ser real. Eu pensava, isso é coisa da minha cabeça, não pode ser real. E quando eu voltei pra casa, eu fui ter um tete-a-tete com Deus. Fazia tempo que eu não orava. Porque quando a gente se sente, eu me sentia tão culpada, né? Quando a gente se sente culpada, eu já gravei uma série de vídeos falando sobre os sentimentos. Quando você se sente culpado, que foi a síndrome do Adão, a primeira coisa que ele fez foi se esconder, foi se afastar de Deus. Então eu não orava, eu não falava com Deus. Só que quando eu voltei para casa, eu fui orar. Eu fui falar com Deus. Que história é essa, Deus? Que história é essa de restauração? Eu não pedi restauração. Eu não orei por restauração. Eu não quero restauração. Eu acho que você mandou restauração para casa errada. Não quero restauração. E aí, Deus falou comigo. Eu sei que você não quer, mas não é sobre você. É sobre a minha vontade. Eu quero. E eu vou restaurar para um propósito. Entende, minha gente? Entenda. Ser cristão é fazer a vontade de Deus, não é fazer a sua. Nós temos mania de querer domesticar Deus, de querer orar, Deus, me dá tal coisa, Deus faz tal coisa. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Ser cristão não é isso, sinto te informar. Eu sou coach também, mas só que o coach, eu não sou coach motivacional. Eu queria falar, tem dias que eu falo o que você quer ouvir, porque é quando Deus quer falar. Mas eu não tô aqui para te dar uma palavra motivacional. Eu tô aqui para te falar que ser cristão é fazer a vontade dele. Mas eu vou te falar que agora eu vou te consolar, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que dói no começo. Dói no começo, porque naquele momento eu não queria fazer. A Mari falou assim, ó, continua deixando Deus abrir sua boca, sua live é resposta de oração. Amém, Mari. Pra mim e pra quem vai assistir. Obrigada, meu amor. Depois eu vou editar e vou subir, porque aqui no TikTok elas não ficam já postadas, né? Elas só ficam gravadas, depois tem que editar e postar. Então, o Senhor
Quando você aceitou Jesus, presta atenção, você não é mais sua. Sua vida não é mais sua. Quando você aceitou Jesus, você falou assim: Senhor, a minha vida é sua, né? Entregar a vida para Jesus é isso. A minha vida é sua agora, Jesus. Então, você vai precisar deixar Jesus conduzir sua vida. Mas no primeiro momento, não é doce de coco. Não é. Não adianta eu falar para você que é, porque não é. No primeiro momento, é ruim fazer a vontade de Deus. É ruim renunciar à sua vontade. E eu vou te falar que é exatamente isso que o inimigo quer. O inimigo não quer que você faça a vontade dele. O inimigo quer que você faça a sua. Porque a sua vontade é diferente da vontade de Deus. A sua vontade é assim, ó, Senhor, sabe aquele carro lá? Olha, eu quero aquele carro, Senhor. Me dá aquele carro. Senhor, olha, eu quero um marido desse jeitinho assim, Senhor. Você descreve como é que você quer um marido para Deus. Só que Deus vai falar assim, ó, nesse momento, eu vou dar para você o que você precisa. E nesse momento, você precisa de uma crise. Nesse momento, você precisa de uma escassez. Sabe por quê? Porque se você não tivesse passado por aquele vale, você não me buscava. Se você não tivesse passado por aquele vale, você não tinha me conhecido. Tem gente que fala, eu falei ontem, sobre a macumba. Tem gente que falou assim, não, mas foi a magia negra que destruiu seu casamento. Falei, se foi a magia negra, foi muito bem mandada por Deus. Porque foi a minha separação que fez eu conhecer Deus. Porque dentro do meu casamento eu era religiosa. Eu tinha o casamento perfeito do lado de fora. Quando eu separei, os meus parentes, os parentes do meu marido, todo mundo chocou. Por quê? Porque era o casamento perfeito. Nem brigar a gente brigava. A gente não brigava. A gente vai dizer, briga todo dia. A gente não brigava. Só que sabe o que é pior do que as brigas? É a indiferença. É você não ligar. É pior. E aí, do lado de fora era bela viola. E por dentro era pão bolorento. Por isso que hoje, gente, eu tenho o ranço de viver por aparências. Os meus social medias, né, que eu já tive, eles falam assim, não, porque você tem que aparecer na rede social só linda, maravilhosa, né, com aparência de mentora de sucesso, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu sempre falei, eu não vou mostrar quem eu não sou. Eu não vou. Ah, mas eu não sou uma mentora maravilhosa? Eu sou, gente, tá? Sou maravilhosa. Só que tem dia que nem batom quero passar, nem maquiagem quero passar. Eu sou dessas. Hoje eu não passei maquiagem, não. Eu passei um batomzinho só. Então eu não sou dessas pessoas que tá tão preocupada com a aparência. Eu estou mais preocupada com a essência. E eu vou te falar, Deus, a essência, o valor que Deus dá a nós é o vaso de barro que nós somos. Deus coloca perfume precioso num vaso de barro. Deus coloca um óleo precioso num vaso de barro e nós somos o vaso de barro. A Mari falou, Deus te colocou na minha frente como um espelho por meio da palavra que sai da sua boca. Mulher, glória a Deus pela tua vida. Ó, tô arrepiando toda aqui, ó. Sabe por quê? Que eu não ia fazer essa live hoje. Eu não faço live no sábado, todo mundo sabe. Não faço live. Eu ia levar minha filha no cursinho dela, daí ia voltar. Tava fazendo minhas coisas aqui, não ia fazer live. O Senhor falou. Eu senti uma vontade de vir falar sobre autogoverno, né? Sobre a gente começar a mudar pequenas coisas. Sabe? Casamento esfriou, vamos recuperar, resgatar as pequenas coisas. Como é que era antes? Como é que era quando era bom? Vamos lembrar como é que era bom? A Mari falou, tô arrepiada aqui em lágrimas. Eu também, arrepiada aqui, ó. Deus tá falando com você. Ô, preciosa, linda. Mulher, eu fico tão feliz porque o meu chamado é esse. Tem gente que só faz live pra milhões de pessoas aí. Não, eu faço live pra uma pessoa. Sabe por quê? Porque a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Você é preciosa, o seu valor excede dos rubis. Deus te colocou aqui.
E Deus me colocou aqui para falar contigo. É tudo sobre Ele. Entende que é tudo sobre Ele? Ele é precioso e bondoso e maravilhoso e Ele te escolheu. Ele te escolheu. Tô me emocionando já aqui, ó. Ele é tão lindo. A vontade dele é tão perfeita. Mas o processo... Não sei se eu vou falar isso, né? Deus não falou pro José que o processo dele seria doloroso. Deus só mostrou o propósito. Deus me mostrou como seria. Deus já me mostrou milhões de mulheres restauradas. Restauradoras geracionais que restauram suas gerações. Porque um casamento restaurado restaura o casamento dos filhos, que nem são casados ainda. Quando Deus falou, deixa o seu pai e tua mãe pro Adão, Adão nem mãe tinha. Mas Deus já via a multidão. Casamento restaurado restaura outras gerações. A Mari falou, tu não sabe o que eu tô passando. Eu não sei, meu amor. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor sabe. E aí ela falou, por isso que eu sei que é a resposta de Deus. Eu sei que o Senhor sabe. Exatamente, a resposta do Pai. Ele sabe. E sabe por que que Ele decidiu te dar uma resposta? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama, não como Deus, mas como Pai. Como Pai. Ele te ama como Pai. E eu vou te falar como especialista em traumas e bloqueios, quem tem bloqueio de paternidade tem dificuldade de sentir, de perceber Deus como Pai. E toda a essência da nossa vida, toda a nossa vida de reino, de fato, ela começa a se manifestar quando eu recebo essa paternidade. Porque quando você nasce de novo, você nasce no reino. Você nasce com um novo DNA. E é o DNA divino. Por isso que eu li aqui, não sei se você pegou essa parte, mas eu vou voltar a repetir aqui, ó. Gênesis, né? 1:26 diz assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Você sabe que o que o inimigo mais odeia no ser humano é porque ele queria ser a imagem de Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. E nós somos a imagem. E nós estamos assentados à direita de Deus, na figura de Jesus Cristo. Porque assim como Cristo é, nós somos. Nós somos a imagem de Deus. E isso já nos faz vencedor. Por isso que Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos vencedoras, Mari. Você é vencedora. E sabe o que é vencedor? É o que vence a dor. Eita, que é forte. Mas vencedor é isso. É o que vence a dor. E dói no começo. Até a gente aprender a governar nossas emoções, dói. Ser traído, dói. Ser enganado, dói. Ouvir que as pessoas falam mal de você, dói. Dói até você aprender a governar suas emoções. Porque depois que você governa, você, dá beijinho no ombro. Estão falando mal de mim? Beijinho no ombro. Ah, me traiu? É sobre ele, não é sobre mim. Ele é mau caráter, não sou eu. Ele traiu, faz parte da essência dele. Jesus não ficou se questionando por que Judas traiu ele. Jesus sabia que Judas traiu para um propósito. Então, peraí. Tudo que acontece na nossa vida é sobre nós. A Bíblia diz, eu garrei esse versículo também, comi ele, como ele todos os dias. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. Até o pneu do carro furar e você chegar atrasado num compromisso, tem um propósito. Entende? Eu não sei o que você está passando, Mari, mas eu tô aqui para te ajudar. Depois você vai me mandar mensagem aí no meu direct. Eu vou te mandar o meu WhatsApp.
E nós vamos andar juntas, sabe? Porque uma outra coisa, a mulher quando tá ferida, ela quer andar sozinha. Ela acha que ela dá conta sozinha. Não, mas só Deus basta. Eu sei que ele falou, a minha graça te basta. Mas ele se manifesta na nossa vida através dos nossos relacionamentos. Nunca, em nenhum lugar, Deus quis que o homem ou que a mulher andasse só. Por isso que ele criou o Adão e em seguida ele já criou a Eva. Não é para andar só. E uma pessoa, ela... Hoje mesmo eu ouvi um vídeo sobre isso. A neurociência fala que nós somos energia. E que a gente, e que pessoas ruins nos puxam para baixo. Por isso que o próprio Davi falou, né? Não ande no conselho dos ímpios, sabe? Porque se você... Tem uma outra passagem que fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos andar com pessoas que acreditam na gente. Nós precisamos de andar com pessoas que têm a mesma fé que a gente. Nós precisamos de andar com pessoas que nos puxa para cima. Que nos estica. Mas às vezes esticar dói, viu? Não vou falar que eu sou docinho de coco também, que eu não sou não. A Mari falou, dói, eu estou fazendo isso agora, pedindo para mudar e ser verdadeiramente restaurada. Então pronto, minha amiga, sua hora chegou. Você vai ficar no mínimo 1 ano comigo, tá? 1 ano. Olha, eu sou legal, viu? Eu sou legal, mas eu sou muito verdadeira. Eu sou muito verdadeira e sou muito transparente. Então, muitas das vezes não, sempre, eu vou te falar a verdade. Só que eu não vou falar a verdade de forma que te agride. Eu vou falar a verdade de forma acolhedora, como eu te falei agora, né? Mari, você é preciosa. E às vezes, Mari, você não consegue ainda perceber o cuidado do pai com você, porque talvez você tenha um bloqueio de paternidade. Não é tua culpa. Então, uma outra coisa que eu não trago para minha mentoria é culpa. Já falei, a culpa é destrutiva. É sem culpa, mas sem desculpas. Por quê? Porque eu falei, a Mari falou, amo pessoas verdadeiras. Então é nós, amiga, nós somos verdadeiras. Eu sou verdadeira demais. Não gosto de passar falsidade, de coisas de imagem, não. Vocês estão escutando no fundo minha máquina de lavar bateu. Eu poderia estar num outro ambiente, sem barulho nenhum. Só que eu sou dessas, sabe? Porque a nossa vida é assim. Às vezes a gente fica infeliz porque a gente acostuma tanto com a vida perfeita da rede social. E a nossa vida, ela não é perfeita. Mas ela é de verdade. E ela é uma vida maravilhosa. E é uma vida que a gente vai crescendo todos os dias. Eu não sou quem eu sou hoje. Eu não me tornei quem eu me tornei hoje da noite pro dia. Eu fui me tornando. Eu fui mudando novos hábitos, acrescentando novos hábitos para minha vida. E o principal que vocês têm que tirar da vida hoje, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que você tem que pegar dessa live, só pegue essa. Encerre a reclamação da sua vida. Encerre a reclamação. E substitua a reclamação por gratidão. Começa a agradecer pelas mínimas coisas. Senhor, obrigada por eu ver essa live. Eu tenho olhos, eu enxergo. Senhor, obrigada porque eu tenho ouvido, eu ouço. Senhor, obrigada porque eu tenho uma casa. Ah, mas eu não tenho casa, eu moro de aluguel. Senhor, obrigada por esse dono dessa casa que eu tenho esse aluguel. Eu tenho esse dinheiro para pagar esse aluguel. Comece a agradecer pelas mínimas coisas. Você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. É um pequeno hábito, mas é poderoso. Parece que é um pequeno hábito, mas que faz toda a diferença na vida. A primeira aula do meu primeiro curso que o Senhor me deu na vida, que é o Transforme Seu Coração em 30 Dias. Na primeira aula, o primeiro exercício, eu já vou compartilhar para vocês, que eu não sou dessa de esconder nada. Ah, não, mas se você esconder, você não vende. Não importa. Eu compartilho porque eu sou transbordante. E a primeira aula é essa, gente. Simples.
mas que faz toda a diferença. Você pega um caderninho, compra um caderninho simples, compra uma caneta, pode ser Bic, qualquer caneta, e você vai escrever todos os dias os seus motivos de agradecer. Eu fiz um curso para descobrir isso. E aí no curso ela fala também do pote da gratidão. Olha aqui, ó, eu peguei meu antigo aquário aqui do peixinho, ó. Meu peixinho beta morreu, eu peguei meu aquáriozinho, ó, e escrevi aqui, ó, tudo o que eu pedi está feito. E aí a gente coloca aqui dentro, ó. Aqui é pedido? Não, aqui é agradecimento. Eu coloco tudo que eu quero como agradecimento aqui dentro. E eu coloco as coisas que eu já do meu dia a dia que eu sou grata. Geralmente a gente faz isso na hora do almoço. Então a gente agradece pelo almoço do dia. A gente agradece pela saúde. Não pode ser algo também muito genérico, porque lembra que o nosso cérebro precisa de clareza. Então seja específico. Se no dia teve uma carne que você gosta, escreve especificamente: Senhor, obrigada por esse frango ao molho que veio hoje, por exemplo. Obrigada por esse frango ao molho que eu fiz hoje. A gente não se agradece também. Senhor, obrigada porque eu lavei roupa hoje. Senhor, obrigada porque eu passei roupa hoje. Eu postei ontem, eu inaugurei aqui, ó, toda sexta a gente vai fazer isso. É a sexta da gratidão. Quem me segue aqui no TikTok e não conseguir fazer os stories e me marca lá no Instagram. É o mesmo arroba eu sou Sandra Moreira. Que eu vou repostar a sua gratidão. Então é a sexta da gratidão. Toda sexta a gente vai agradecer pela semana. E a gente já vai agradecer por mínimas coisas. Na sexta eu agradeci pela faxineira que eu consegui na quinta. Fazia tempo que eu tava sem faxineira. Que é uma ajuda. Nossa, é uma ajuda maravilhosa, porque minha casa é grande. Então, e ela foi maravilhosa, porque é difícil também conseguir uma boa faxineira, né? Nossa, uma senhorinha, gente, mas uma senhorinha, pensa numa senhorinha arretada. Ela limpou toda a casa, eu ajudei, eu sempre ajudo minhas faxineiras. E foi maravilhoso. Ai, nossa, mas agradecer pela faxineira? É, agradecer pela faxineira. Nossa, mas agradecer pela comida? É, agradece pela comida. Ai, mas agradecer? É, agradece. Agradece. E Deus, é um princípio isso. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Ser fiel no pouco, nós não sabemos ser fiel no pouco. Sabe o que acontece quando nós estamos com pouco? A gente reclama. Nossa, mas é tão pouco. Os meus filhos, eles estavam desenvolvendo também o hábito da reclamação. Aí eu comecei a treinar ele. Tudo é treinado, gente. Tudo é ensinado. Aí eu falo pra ele assim, principalmente pra minha pequena, né? Olha só. Se você não gosta de uma coisa, não reclame pelo que você não gosta. Acha uma que você gosta e agradece pela que você gosta. Vamos mudar o hábito. E a reclamação é clamar por mais do mesmo. Então, se você reclama de uma coisa que você não gosta, você vai ter mais coisa que você não gosta para reclamar. Então, vamos mudar um pequeno hábito. A Mari falou assim, acredito que eu ia desativar o app, porque fica aparecendo perfis insignificantes. Amiga, desativa as notificações. Eu faço isso. Todos os meus aplicativos, eu desativo a notificação. Eu não recebo notificação de nada. Eu olho só a hora que eu quero olhar, entendeu? Desativa. E aí ela falou, daí eu resolvi aceitar o convite pra lá. E foi o próprio Deus, né? Deus sabe como fazer, né? Deus sabe como fazer. Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós. Esse é o cuidado do bom pastor do Salmo 23. Salmo 23 diz assim, ó. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ó, tá arrepiando toda aqui, ó. De nada eu tenho falta. Por quê? Tem gente que fala assim, nada me faltará. Não é nada me faltará, é de nada eu tenho falta. Por quê? Porque ele já nos proveu de tudo que nós precisamos. E a crise, nós precisamos também da crise. Sabia? Nós precisamos do problema muitas das vezes para nos achegar a Deus. Mas o problema não é o problema, é como você lida com o problema. Como que você lida com o problema? Nós precisamos parar de sofrer com os problemas, isso é autogoverno. Parar de sofrer com os problemas e olhar para o problema como algo que eu preciso resolver. Aí a gente pode substituir
é mais saudável, digamos assim, para o nosso cérebro, substitui problema por desafio. Ao invés de eu ter um problema, eu tenho um desafio para resolver. E todo problema carrega consigo pelo menos 3 soluções. Todo problema, presta atenção, todo problema carrega consigo pelo menos 3 soluções. Só que quando nós não conseguimos enxergar as soluções, é porque nós precisamos crescer mais um pouquinho. A primeira vez que eu li isso num livro, eu não entendi. Que ele falou assim, ó, se você acha que o seu problema é maior do que você, é porque você é pequeno. Eu não entendia isso. Mas o crescer é amadurecer. O crescer é olhar com outros olhos, é olhar com outra ótica, com outros óculos. O crescer é isso. É você olhar pro problema apenas como um problema e que ele tem solução. E se ele não tiver solução, eu não vou sofrer, como tem um ditado que fala assim, ó, se não tem remédio, remediado está, né? Então, se não tem remédio, remediado está. Mas todo problema tem solução. Mas é como eu lido com o problema. É como eu lido com o problema. E aí veio o que nós falamos no começo, é o autogoverno. Se tudo te irrita, o problema não é as situações em sua volta, é você que se irrita. É si. E Deus falou isso comigo quando eu tinha raiva do meu marido. Foi o processo que ele usou para me curar. Quando eu tinha raiva do meu marido, ele falava assim, a raiva está no coração de quem? Olha o tapa na cara, né? A raiva está no coração de quem? Mas Deus, foi ele que fez isso, mas Deus, olha o que ele está fazendo. E Deus falou bem assim para mim, mas a raiva está no coração de quem? Está no seu ou no dele? No meu. Então é você que precisa de cura. Por isso que tem um ditado que fala assim, ó, bateu, doeu, leva que é seu. Por que leva que é seu? É seu porque precisa ser curado. Por que tá doendo? Ah, mas ele me traiu. Judas traiu Jesus também. Mas Jesus honrou Judas na mesa. Esse é o significado do que Davi falou. Que Deus serviu um banquete para mim na presença dos meus inimigos. É para quê, ó? Para eu humilhar meus inimigos. Não. Não é esse o verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido é para você servir os seus inimigos em amor. Jesus falou, na antiga aliança era olho por olho e dente por dente. Você poderia matar os seus inimigos, agora não, na nova aliança é ore pelos seus inimigos. Se o seu inimigo te pedir pão, dê de comer. Se o seu inimigo te pedir água, dê de beber. Mas o que a gente quer? A gente quer o sabor de mel, né? Aquele que te viu na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção. E como é que é a música? É assim, isso aí, sabe o que é isso aí? Sentimento de vingança. Aquele que te viu na prova e não te ajudou, agora vai te ver na bênção e vai se arrepender. Acho que a música é assim. Gente, isso aí, ó, parece que é uma música gospel, né? Mas não é. Não é uma música de Deus. Porque aquele que te viu na prova e não te ajudou, quando você estiver na bênção, você vai ajudar essa pessoa. Em amor. Eita, que é difícil. É difícil? Sabe por que é difícil? Porque você não foi moldada ainda pelo oleiro. Sabe por que você acha difícil? Porque você não foi quebrada ainda. Você não foi feita de novo ainda. Não é difícil. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu passei. Teve uma pessoa que me humilhou muito. Que me afrontou muito. Que eu quis ajudar e ela veio contra mim. Ela usou das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, dos meus muros baixos para vir contra mim. E Deus me ensinou a perdoá-la e a servir um banquete para ela na minha casa. E eu falava, nunca que essa mulher vai entrar na minha casa. E o Senhor falou, eu quero que você sirva um banquete para ela. E eu não dava conta. E aí eu falei, Deus, eu já perdoei, mas tira do meu coração esse sentimento.
E quando eu consegui amar de verdade essa pessoa, eu pude recebê-la na minha casa. Eu pude servir um banquete para ela. E eu não estou falando isso para me gloriar, nada disso. É porque isso é ser cristão, isso é o básico. Mas nós não sabemos ser cristão. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Cristo honrou Judas. Cristo serviu Judas. Cristo lavou o pé do Judas, igualzinho lavou dos outros discípulos. Sem diferenciar as pessoas. A Jordana falou, eu não quero vingança, eu só quero que o meu marido volte para nossa família. Ele vai voltar, minha amiga. Só precisa do tempo certo do Senhor. Ele ama a família. Ele ama a família. Pergunte para o Espírito Santo, minha amada, o que Ele quer que você faça. E se coloque de fato como vaso na mão do oleiro, porque Ele vai te dar as direções. Oração é direção para agir. Presta atenção, Jordana. Oração é direção para agir. E Deus vai te falar o que você tem que fazer. Então faça, não resista, faça. Por mais difícil que seja, eu fiz muitas coisas difíceis no meu processo de restauração. Já contei para vocês, uma das coisas difíceis foi pagar a viagem, que era a viagem dos sonhos, que era para ser nossa, dele com a atual namorada dele na época, e eu paguei porque Deus mandou. Deus mandou eu mandar bom dia para ele quando eu não sentia vontade de mandar bom dia. Então teve várias coisas no meu processo. E o Espírito Santo vai te guiar, porque ele conhece o seu coração e conhece o coração do seu marido. Eu não conheço. Só que você precisa também permitir essa cura. Tem coisas que nós precisamos curar de dentro de nós, que são sombras, que são repetições de padrão, que são caminhos neurais, que atraem algumas situações na nossa vida. E a gente precisa passar por esses processos. E talvez voltar em alguns lugares é doloroso. Por isso que quando a gente pergunta para a criança, pergunta de como é que foi a infância, muitas pessoas não se lembram. Porque talvez teve processos dolorosos na infância que o cérebro deleta para ela não sofrer novamente. E os nossos relacionamentos de adulto, muitas das vezes, são repetições do que a gente viveu na nossa infância. Eu falo bastante disso, né? Repetição de padrão. Porque hoje eu percebo as repetições de padrão, eu percebo os traumas. Quando a pessoa tem bloqueio de paternidade, existe uma coisa chamada bloqueios emocionais, ela não consegue ver Deus como pai. Ela até fala, ai, Deus é meu pai. Mas na hora que ela precisa de Deus, ela sente que Deus não está ali para socorrer ela. Porque de fato ela não está vivendo essa paternidade, entendeu? Ela não consegue sentir proximidade desse pai. Ela não consegue amar de fato esse pai, nem sentir esse amor desse pai. A Bíblia diz que Deus é puro amor, né? 1 João 19 diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Mas às vezes a gente não consegue sentir esse amor. E nós precisamos sentir. Lembra que nós somos corpo, alma e espírito. E nós somos sim sentimentos, faz parte da nossa alma. E para nós nos libertarmos da raiva, do ódio, do rancor, nós precisamos sentir o perdão de Deus. Nós precisamos sentir o amor de Deus. E aí por isso você precisa se libertar do bloqueio de paternidade. Senão você não consegue perceber Deus. Por isso que Deus tem levantado muitos desbloqueadores nessa geração, muitos terapeutas, porque essa geração é a geração que mais tem problema psicológico. Por quê? Por causa do excesso de tela, excesso de informação. É tanta coisa, nós somos bombardeados por informação todos os dias. A gente tem que aprender a deixar o celular de lado, fazer um detox da mente. Aqui em casa é domingo, nosso dia sem mídia. Vocês vão ver que no domingo eu não posto muitas coisas. Por quê? Domingo é o nosso dia sem tela. A gente procura ficar a maior parte do tempo sem tela, sem pegar celular, sem estar na televisão, sem postar nada. Por quê? É o nosso detox da nossa mente, é o nosso dia de domingo. E é também o dia da família, o dia do Senhor. Aquele dia que a gente tira pra tomar banho de piscina, ou pra ir num parque. Aqui a gente toma tereré. Não sei se aí na cidade de vocês tem aqui, ó, tereré. A gente toma tereré, a gente sai por aí pra tomar um tereré, entendeu?
Então, gente, são mínimas coisas, mas que faz toda a diferença no relacionamento. Começa a cuidar do seu relacionamento. Começa a resgatar o namoro. Como é que era? Começa a se lembrar como é que era no namoro. Essas imagens boas vai trazer a existência que não existe, viu, Jordana? Agradece pelo seu casamento restaurado. Eu agradecia antes do meu casamento ser restaurado. A Jordana falou, ontem eu fiz exatamente essa oração, Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Já estou há 5 meses. Então eu convido você, da mesma forma que eu convidei a Mari, a vir fazer parte do Vida de Reino. Passar 1 ano junto comigo. E eu tenho certeza que nós estamos em agosto, né? Agosto do ano que vem, vocês vão dar o testemunho que a minha vida se transformou. Foi a Sandra que transformou? Não. Eu sou bisturi na mão do médico. Quem transforma é ele, é Jesus, é o Espírito Santo. E dentro da mentoria, eu vou ensinar você a se curar emocionalmente, a buscar o Espírito Santo. A gente faz lives quinzenais ao vivo, vocês junto comigo. A gente ora junto, a gente busca o Espírito Santo junto. A gente ora em línguas junto, coisas que não dá pra fazer aqui nas redes abertas. Porque tudo o povo zomba, né? Então lá dentro a gente tem esse momento de intimidade. E quem transforma a vida, minha amada, é o Espírito Santo, não sou eu. Não adianta, todo mentor vai falar que é a mentoria dele que mudou. A mentoria é conhecimento e nós precisamos. Mas não é a mentoria que muda a vida, quem muda é Deus. Através do livro, através da mentoria, através do estudo. Mas principalmente, impreterivelmente, que você não pode deixar de lado, a palavra. Pede para o Senhor te revelar a palavra e aí as coisas vão começar a saltar, como eu falei. Eu nunca tinha lido esse versículo que fizesse tanto sentido para mim. 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4,19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Naquele momento, Jordana, eu não me sentia amada por Deus. Eu falei, Deus, eu não me sinto amada por você, pelo Senhor. Eu não me sinto amada. Eu não me sinto amada pelo meu marido, nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem pelos meus filhos. Eu não me sentia amada por ninguém, porque eu não me amava. E aí eu falei, eu não sinto Deus. Por isso que eu falo, eu sou verdadeira. E Deus busca pessoas verdadeiras, Ele não busca pessoas perfeitas. Naquele momento eu falei, Deus, eu não amo não. Eu acho que eu não amo. E aí o Senhor começou a me mostrar o amor dele. Porque Deus não mudou, Ele continua sendo amor. Ele não muda. Mas nós precisamos perceber Deus. E eu comecei a perceber esse amor. Eu fui desbloqueada emocionalmente pelo Espírito Santo. E Ele me deu essa técnica de desbloqueio emocional. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu comprei uma mentoria de 15 mil reais esses dias atrás. E aí quando eu comecei a fazer a mentoria e ver as técnicas que a mulher aplicava de terapeuta, né? Que daí era um curso a mais que eu ia fazer. Eu vi que eu já tinha todas elas. E aí eu cancelei a mentoria. E aqui também vocês têm esse direito, tá? Tem 7 dias. Se em 7 dias você vê que não é pra você, você cancela e tá tudo certo. E aí eu cancelei, por quê? Eu falei, cara, eu tô buscando um conhecimento humano. O que o Espírito Santo já me deu. Foi muito poderoso, tô me arrepiando toda aqui, ó. O Espírito Santo, ele já tem pra você todos os recursos necessários pra sua transformação. Mas você não dá conta de acreditar ainda. E tá tudo bem você não dar conta de acreditar. Fala pra ele, fala, pai, eu não acredito ainda. Pai, me ajuda. Teve aquele pai que queria a cura do seu filho, ele falou isso pra Jesus. E Jesus elogiou aquele pai. Ele falou assim, pai, ele falou assim, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Porque ele falou assim, Jesus, cura o meu filho. Você pode curar o meu filho? Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. Aí ele falou assim, me ajuda na minha falta de fé. Ele achou que ele não cria o suficiente. Mas Jesus sabia que ele cria. E Jesus falou assim, nem Israel eu achei tamanha fé. Você crê sim. Jesus já depositou em você a fé suficiente para a sua transformação. Mas sabe por que você não dá conta de acreditar? Porque você acha que é nos seus próprios feitos e não é no feito de Cristo.
É no que Cristo já fez, está feito. Quando ele te chamou, Jordana, para restauração, ele já viu seu casamento restaurado, minha amada. Eu fiquei 6 meses na última separação, você tá há 5. Mas não quer dizer que Deus vai te restaurar nos 6 meses. Não, isso aí é comparação. Com cada pessoa, Deus faz individualmente. A Mari falou, eu não tenho recursos financeiros. Mari, eu vou te falar, se você souber o preço da minha mentoria, é R$51 por mês. Se você não tem, fale para Deus, fale para o Senhor, Senhor, me dê o recurso. E não fale eu não tenho, fala eu já tenho. Vamos mudar a fala. Eu já tenho o recurso necessário. O Senhor já, se for Deus, fala para Deus, se for Deus para eu estar nessa mentoria, providencie os recursos, porque eu sei que eu já tenho. Uma outra é mudança de mentalidade de herdeira. Deus já te deu todos os recursos necessários para o propósito que Ele te chamou. Deus já te deu os recursos necessários. A minha mentoria não é cara. O Senhor falou isso para mim. Não era para eu fazer, não era para ser caro. Porque é para ser acessível, para todo mundo fazer. Quem quer fazer. E por que tem que pagar? Porque se eu não pago, eu não me comprometo. Gente, eu já dei tantas mentorias gratuitas, vocês não fazem ideia. Porque eu sei do meu chamado e eu não tenho problema nenhum em presentear ninguém. Só que o problema é que a pessoa não faz. Já é um mecanismo do nosso cérebro. A gente tem essa tendência de não valorizar o que é gratuito. É ruim, né? Mas geralmente é assim. A gente não vê valor no que é gratuito. E a mentoria é 1 ano. O Júlio falou, é verdade. Infelizmente, né, Júlio? Tem uma fala do primo pobre que ele fala assim, ó, que só quem é burro que não valoriza o que é de graça. Tem que valorizar o que é de graça. O de graça é presente. Deus nos dá presentes e os presentes são de graça. Deus já nos deu uma herança e é de graça, mas não foi de graça. Custou um preço para Jesus. Não foi de graça para Jesus, mas é de graça para nós. E nós precisamos agradecer. Nós precisamos viver esse propósito. Quando a gente vive o propósito, a gente cumpre o chamado. E o seu chamado é para te abençoar, é para te enriquecer, sim. É para te favorecer, sim. Porque todos os grandes homens de Deus, todos não foram ricos financeiramente, mas todos foram prósperos. Paulo falou, sei viver na abundância e na escassez. Todos foram prósperos, todos tiveram um olhar próspero. Mesmo diante do naufrágio, Paulo abençoou aquelas pessoas daquele barco. Paulo foi para uma ilha e lá ele converteu muitas pessoas. Paulo pegou numa serpente lá e a serpente não fez nenhum mal nele, já queriam idolatrá-lo. Ele falou assim, não fui eu não, foi Deus. Pregou a palavra. Isso é senso de propósito. Deus não te curou para você ficar escondido. Deus não vai te curar para você ficar escondida. Deus não vai te restaurar para você ficar escondida. Deus vai te restaurar para restaurar. Você vai restaurar sua família. Você vai restaurar suas gerações futuras. Você é uma quebradora de ciclos. Eu sou uma quebradora de ciclos. Deus vai te restaurar para te entregar nações. Mas não consigo acreditar nisso. Tudo bem, é normal. Você não vai conseguir talvez agora. Eu também não consegui há 12 anos atrás. Mas hoje Deus está me entregando nações. A internet nos possibilita ter nações. O Júlio falou a verdade. Júlio, Deus não te curou para você ficar escondido. E às vezes, não é você estar na internet. Talvez é você ser um bom pai. Deus chamou a mãe de John Wesley para ser mãe de John Wesley. E ele foi um revolucionador. Deus chamou a menina Maria para ser mãe de Jesus. Ela era uma menina virgem. E ela colocou a vida dela em risco. Porque as mulheres daquela época eram apedrejadas se engravidasse antes do casamento. Maria engravidou antes do casamento. Ela colocou a vida dela em risco para cumprir um propósito. De repente, o seu propósito, Júlio, é ser pai. De repente, o seu propósito, Jordana, é ser mãe. É ser esposa. É que nós também temos uma mania de projetar o propósito sempre como algo muito grande.
O casamento é um propósito muito grande. O casamento é um propósito de Deus. A Giovana falou, Jordana, tive que sair rapidinho. Eu falei pra você, Jordana, especificamente. Deus te chamou pra ser mãe. Deus te chamou pra ser esposa. E isso é um propósito grande. Este é um propósito grande. Eu já era pra ter saído dessa live faz hora, né? Tô aqui ainda. Ela falou, eu sou mãe de uma princesinha de 1 e 10 anos. Deus te chamou pra ser quebradora de ciclos. Porque a restauração do casamento vai inaugurar um modelo de casamento para as suas 2 filhas. O seu marido provedor, protetor, cuidadoso, vai inaugurar um modelo de casamento para suas filhas, de um marido cuidadoso, provedor, honesto, honrado. Porque é assim que é o meu marido. As minhas filhas, a minha filha mais velha, minhas filhas nunca namoraram, a minha mais velha nunca namorou, tem 19 anos. E ela falou assim, mãe, eu estou esperando um marido como o meu pai. O pai é o modelo. Honesto, trabalhador, fiel, que me valoriza, que me honra, que me ajuda, que me presenteia, um homem de verdade. Ah, mas não existe. Existe. O Júlio falou, eu tenho 2 filhinhas também. Então, Júlio, seu modelo de homem, de marido, de pai, é o modelo que elas vão buscar num relacionamento. Porque, emocionalmente falando, nós buscamos o pai nos nossos relacionamentos. É forte isso, né? E nós buscamos o pai em Deus. Por isso que quando o pai foi ausente, a gente acha que Deus é ausente também. Quando o pai foi insuficiente, quando o pai não foi provedor, a gente não consegue confiar na provisão de Deus, porque a gente acha que Deus não é provedor também. É difícil, mas é verdade. Não dá para entender, né, talvez racionalmente, mas é verdade. E eu vou te falar, como especialista em mentalidade, no embate entre a razão e a emoção sempre vence. Eu vou precisar terminar essa live, né? Deus falou bastante, né? Meu Deus, Deus falou muito. Não fui eu que falei, gente. Eu sou só boca, só instrumento. Deus falou através de mim. E eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço nas minhas lives, que é abençoar vocês. Eu abençoo sempre no coração, né? Mas eu não profetizo, não profetizava. Vou profetizar agora sobre a sua vida, sobre a tua casa. Existe uma unção sobre a minha casa. Tô arrepiando toda aqui, ó. É o Senhor que tá fazendo isso, não sou eu. Existe uma unção sobre a minha casa. Existe uma bênção sobre a minha casa, que é a bênção da restauração. Essa bênção não é minha, é dele. E essa bênção não foi derramada só para mim, é para vocês também. E eu abençoo vocês com essa bênção. Eu abençoo cada um de vocês que está aqui nessa live agora. Quem vai assistir depois gravada, eu abençoo a tua vida e a tua casa. Não como eu sendo a abençoadora, não, mas como um canal de Deus para a sua vida. E eu declaro restauração na tua casa. Eu declaro cura na tua casa. Eu declaro bênção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, da sua família. Eu declaro provisão. Eu declaro os recursos necessários. Tem famílias aí que tá precisando de bênçãos financeiras. O Senhor me mostra. O Senhor me mostra agora que tem famílias aí com contas atrasadas. E o Senhor está enviando as provisões necessárias. Ele vai te dar o caminho. Eu declaro sabedoria para a tua vida. Tem mulheres precisando aí de sabedoria. Tem mulheres precisando de paciência. Paciência é um fruto do Espírito. E eu declaro paciência para a tua vida hoje. Lembre-se, vai mudando os pequenos hábitos. Vai dando os primeiros passos. Eu declaro em nome de Jesus paz, prosperidade, toda sorte de bênção para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nome que está sobre todo nome. O nome que está sobre todo nome.
tua casa nunca mais será a mesma. Comece a mudar as pequenas coisas. E a primeira coisa que você precisa olhar é para você. O que você precisa mudar? Pequenos hábitos. Aquela pessoa que não fazia exercício, que não caminhava, começa a caminhar hoje. Não é amanhã não, a gente não pode começar nada no amanhã, é no hoje. Começa a caminhar hoje. Começa a olhar o que você está comendo demais ou comendo que te faz mal. E começa a tirar. Não precisa tirar de uma vez porque é difícil, vai tirando aos poucos. O açúcar principalmente, vai tirando o açúcar aos poucos. Faz mal o açúcar. Vai tirando aos poucos. Mude pequenos hábitos. Ah, mas o que isso vai mudar no meu casamento? Depois te conto. Só começa. Depois te conto o que esses pequenos hábitos vai mudar no seu casamento. E sinta de fato que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Viu, Mari? A Mari falou, Deus é nosso refúgio. Sinta de fato que você está no esconderijo do Altíssimo. O processo, gente, é no esconderijo. Já falei em outras lives. O processo é no esconderijo. E o esconderijo é protetivo. O esconderijo é para nos proteger. É o tapume que Deus coloca quando está em construção. No processo de restauração tem um tapume. Deus nos tampa, Deus nos protege, nos esconde. Tem gente que fala assim, mas eu tenho que me mostrar, principalmente quando tá no processo de restauração, eu vou falar sobre isso depois, porque já ficou longa a live, né? A gente quer mostrar pro marido que a gente mudou, não precisa mostrar, não precisa. Quando você tiver, de fato, restaurado, o próprio Deus vai te mostrar. É impossível esconder uma cidade edificada sobre a rocha, é impossível. Por isso que Deus mandou eu ficar 1 ano fora das redes sociais. E quando eu voltei, eu queria crescer rápido, eu queria promover, eu queria fazer um monte de coisa. Deus falou, não faça nada. Só plante a semente, porque quem dá o crescimento sou eu. Quem dá o crescimento sou eu. Porque é impossível esconder uma cidade edificada sobre a rocha. É impossível... Olha, eu tô arrepiando toda aqui, é muito forte isso. É impossível esconder alguém que o Senhor chamou, é impossível. É impossível esconder alguém que está no chamado. É impossível. O Júlio falou, eu tô lutando pela restauração de casamento. Lute com as armas corretas. Eu falei na live ontem, Júlio. Se você não assistiu a live, assista a live de ontem. Tá gravada, já postei aqui no TikTok. Lute com as armas corretas. E as armas corretas, meu querido, é crer corretamente. É crer, Júlio, que é você e sua casa. Deus te chamou sozinho. Deus chamou você e sua casa. Então sua casa já está restaurada no plano divino. No livro divino já está restaurado. Quando Deus chamou a restauração do meu casamento, por isso que eu já falei em outros vídeos, eu visualizava e eu falava, Senhor, muito obrigado pelo meu casamento restaurado. Não é pela restauração que vai acontecer. Isso aí não funciona mentalmente. É já feito. Tudo que você, Marcos 11:24, tudo que você pedir crendo que já recebeu, recebeste. Então já está feito. Então, Jesus já viu o propósito feito. E o seu casamento restaurado é plano de Deus, porque o seu casamento restaurado vai impactar muitas famílias. As famílias que estão à sua volta. E principalmente as suas gerações. Você é uma restauradora geracional. Porque você vai restaurar as próximas gerações. Dos filhos e dos netos, instalando um novo modelo de casamento. Entende? Entende que é forte, por isso que o inimigo quer destruir? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver. O que eu busquei primeiro? Não entendi. Você que buscou primeiro? Sim, fui eu que busquei primeiro. Não busquei não, querida, eu não busquei nada. Deus me buscou. Eu estou lutando pelo meu casamento. Vamos lutar com as armas corretas. Eu não busquei nada. Deus me deu um sonho falando que Ele queria restaurar meu casamento. E eu falei, eu não quero restauração de casamento. Eu não queria restauração de casamento. Eu não busquei restauração de casamento. Foi Ele que me buscou. Então, Luana, não é você que tem que buscar a restauração de casamento. É Deus, é o teu pastor que quer restaurar o seu casamento. É interesse dele restaurar o seu casamento. Porque se ele restaurar seu casamento, a sua família que ele ama vai ser restaurada. As famílias das suas filhas vai ser restaurada. A família dos seus netos vai ser restaurada. E todas as famílias
perto de você, Luana, que eu não impacto, que a Sandra não alcança, você vai alcançar. Então, o inimigo, ele tá vendo uma legião de famílias restauradas. E aí ele faz você duvidar. Quem que bota a dúvida no coração? O inimigo, não é Deus. Deus coloca a certeza do que se espera. A Jordana falou, acho que quer saber se você foi atrás do marido, do marido. Não, o que acontece? Isso aí são processos, né? Mas o Espírito Santo, ele vai te direcionar, sabe? Por quê? Porque, foi um processo, foram fases do processo, digamos assim. Eu até fiz uma série de lives aí falando de Jornada da Restauração, que eu compartilhei um pouco sobre isso. Sabe, são fases. Eu tava com uma pessoa e meu marido tava com outra pessoa. E aí Deus pediu pra eu largar dessa pessoa e ficar sozinha. Aí eu fiz isso. Então eu fui obedecendo o que o Espírito Santo me guiava, entendeu? E aí Deus mandou eu perdoar. Só que tudo isso num prazo de tempo, não foi assim, né? E aí, quando eu consegui perdoar meu marido, perdoar a pessoa que estava com ele, pedir perdão, aí Deus usou a boca da mulher para terminar com meu marido. E aí Deus falou no coração do meu marido também que era para ele também ficar sozinho, sem ninguém naquele momento, que era para se preocupar só com os filhos. Porque ele também tinha negligenciado, digamos assim, um pouco os filhos. E aí, no período da separação, né? Aí, Deus falou com ele para ficar sozinho, para ficar só cuidar dos filhos naquele momento. E aí, ele fez isso. Só que isso já era um trabalhar de Deus, para quê? Para restauração, né? E quando Deus falou comigo que ia restaurar meu casamento, eu falei pra ele. Na hora ele riu da minha cara, eu já contei pra vocês. Tem uma live, um vídeo gravado aí que eu gravei com meu marido. E a gente conta sobre isso. Então, eu tô gravando ao vivo, Sofia. E aí o que acontece? Ele riu da minha cara, ele não acreditou. E não tem problema seu marido não acreditar na restauração não, tá? Você tem que acreditar, porque Deus chamou você. Se Deus chamou você, você tem que acreditar. E aí depois que ele terminou, isso foi em dezembro, nós voltamos em fevereiro. Dia 9 de fevereiro nós voltamos. Foi no Natal, foi no dia 26, né? Um dia depois do Natal, eles terminaram e nós voltamos dia 9 de fevereiro. Então, ele observava a minha mudança. Por quê? Porque eu era a mulher rixosa, eu era a mulher que não honrava. Por isso que eu falo, nós precisamos mudar. Quando um muda, tudo muda. Não precisa os dois mudar no primeiro momento, é um processo. E é equilíbrio de energia também. Quando um cresce, naturalmente o outro vai crescer. Sophie, pede pra Amanda lavar as marmitas, por gentileza, que já tô atrasado pra ir buscar o almoço. Já 11 horas. Por favor. E aí, quando um cresce, o outro cresce. Quando um melhora, o outro melhora. Vai crescendo juntos. E a gente vai direcionando. A mulher sabe. O que a Bíblia fala? Que a mulher sabe edificar a casa. Sabe? E aí, eu fui crescendo e o meu marido foi crescendo junto. A Luana falou, mulher mais homem narcisista, tóxico, abusador, não crente. É possível? Deus faz do jeito que Ele quer e como Ele quer, amiga. Olha só, ele falou isso pra mim. Eu também falei, mas Deus, meu marido tá lá bebendo, curtindo, não quer saber nada do Senhor. Como é que você vai falar com ele? E Deus falou comigo através daquela passagem do rei Abimeleque, que tava com a Sara, né? E Deus falou com ele em sonhos. Falou assim, ó, devolve a Sara pro marido dela, porque ela é uma mulher casada. E se você não devolver, eu vou matar você e todo o seu reino. Deus falou com um homem pagão, com um homem que não conhecia Deus. Deus pode mudar quem Ele quiser mudar. Deus pode todas as coisas. Tem gente que fala assim, mas Deus não é invasivo. Deus, Ele não é invasivo, mas ele faz Ele permite a pessoa quebrar a cara. Igualzinho o Jonas. Se você falar que Deus, se você for por essa mentalidade, por que Deus então permitiu que Jonas errasse? Que o Jonas fosse para dentro do ventre do peixe para voltar para o centro da vontade de Deus.
Deus, ele move tudo para a pessoa voltar para o centro da vontade de Deus. Quando ele quer, Deus faz. Por isso que é importante você buscar em Deus a vontade dele, entendeu? Mas só o fato dele ter gerado em você um desejo de restauração de casamento, eu creio que é porque ele quer. Mas se você tem dúvidas, pergunta para ele. Deus não tem problema nenhum com dúvidas. Deus não tem problema nenhum com perguntas. Pergunte para Deus. Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E Deus vai falar no seu coração. Deus vai falar através da palavra. Deus vai usar pessoas para falar com você. Deus vai te confirmar. Deus também não tem problema nenhum em confirmar as coisas. Ele confirmou com Gideão. Ele foi misericordioso com Gideão. A Cristiane falou, devo sempre orar então para Deus fazer a vontade dele. Exatamente, amada. Esse é o X da questão. Porque nós queremos fazer a nossa. Mas ser cristã de verdade não é nós fazermos a nossa vontade. É nós fazermos a vontade de Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí ela falou, porque só tenho dúvida porque a outra está grávida. Olha só, é difícil toda essa situação. E eu te entendo. Mas se você casou com ele primeiro, você é uma só carne com ele. E isso aconteceu com o profeta Oséias. Lê lá. Depois você lê o livro de Oséias e me conta. Depois você lê o livro de Oséias e me conta. Deus faz umas coisas loucas. A Bíblia fala, Deus faz umas coisas loucas para confundir os sábios. Eu não sei porque que a minha live não caiu ainda, gente. Já faz mais de 1 hora que eu tô aqui, eu acho. Beijo, minha gente. Fica com Deus. Deus faz umas coisas loucas. Depois você me conta, Cristiane. Mas qualquer coisa você me chama aí no direct. Deus faz umas coisas loucas. E não tem problema ela estar grávida. Porque ele vai ser pai. E ele tem que ser o pai dessa criança. Independente se ele continuar com a pessoa ou não, entendeu? Mas se Deus quiser que ele volte pra você, e se ele é uma só carne com você, é com você que ele vai ficar, entendeu? E também Deus não tem problema com o segundo casamento. Por isso que eu falo que o meu caso foi um caso específico. Porque a Esther foi segundo casamento. O rei Assuero era casado com Vasti. E depois ele chamou Esther para ser o segundo casamento. Então Deus não tem problema com isso. O propósito é individual. Por isso que eu tenho que buscar nele a vontade dele para a minha vida, entende? Tem que buscar, Cristiane, a vontade dele para a sua vida. E se for a vontade dele fazer, ele vai fazer. Se não for, ele vai preparar um homem bom para você. Ele vai te preparar um marido maravilhoso para você. Porque esse é o nosso Deus. Beijo. Deus continue abençoando vocês. Lembre-se disso. Não é Deus abençoe, é Deus já abençoou. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Beijos. Fiquem com Deus.